Eclesiastes capítulo 2. Chama atenção para a leitura desse texto. Quem não tem Bíblia, por favor, fique ao lado de um crente aí. Ele vai compartilhar a Bíblia com você. Quando nós chegamos à casa de Deus, nós trazemos a Bíblia. Nós queremos saber o que a Bíblia tem a dizer para nós. Mas se você é crente, esqueceu de trazer sua Bíblia, e um visitante está aí, falou: visitante, me presta a Bíblia, por favor, tenha misericórdia de mim, e o visitante vai ter misericórdia de você, não é? Eu quero te dizer que é muito bom trazer a Bíblia. Sabe por quê? Quando você traz a Bíblia para um estudo como esse aqui, e alguém fala para você lá, de que esse negócio de dinheiro para entregar na igreja, dízimo e oferta, isso não é de Deus, você vai mostrar para ele na Bíblia. Então é bom ter caneta, ter Bíblia e ter papel para anotar aí, e no final nós vamos ver quem é que tem a razão. Se sou eu, se é seu amigo, se é você, ou se é a palavra do Senhor. Eclesiastes 2, 26 diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Quero chamar a sua atenção esta expressão: mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Leia comigo essa expressão: mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Que agrada a Deus. Fale comigo: que agrada a Deus. Diga comigo: eu quero agradar a Deus. Com a ajuda de Deus, eu vou agradá-lo com todo o meu coração. Pai querido, muito obrigado por esta noite. O Senhor está neste lugar. Esta casa é tua, Pai. Este povo é teu. E nós chegamos aqui com temor e tremor para declarar que a unção da prosperidade do Senhor é bem-vinda aqui nesta noite. Esta é a quarta da vitória. A vitória do teu povo que chegou aqui, crendo de que os céus serão abertos, e de que as ondas do teu Espírito estarão passeando no nosso meio, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada. Pai, usa minha boca nesta hora no nome de Jesus. Toma minha mente nesta hora em nome do Senhor Jesus. Toma a mente, o coração de cada um que adentrou os portais dessa casa, e que Satanás com todos os seus demônios sejam amarrados agora, um por um, lançados longe daqui em nome de Jesus. Nós amarramos agora Mamon e toda a sua corja agora em nome de Jesus, e declaramos o povo de Deus liberado para ouvir a voz do Senhor. Pai, quero que essa noite seja uma noite profética na vida da tua igreja, uma noite de milagre. E amanhã nós queremos já ouvir de que pessoas foram tocadas aqui nesse culto, quando a palavra do Senhor estava sendo ministrada. Ó Deus, te louvamos porque Tu és um Deus de milagre, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da libertação. Em o nome do Senhor, nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar. Se seu celular estiver ligado, por gentileza, queria que você desligasse o seu celular, para que você não fosse incomodado de sair do santuário antes da ministração, e para que você também não incomode quem está do seu lado, nem o pregador. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Graças a Deus. Tirando das mãos dos ímpios e colocando nas mãos dos filhos fiéis. Esse é o tema da ministração que nós temos aqui hoje à noite para a igreja. Meus irmãos, quem foi que falou esta verdade que nós acabamos de ler? O homem mais rico que pisou na terra até os dias de hoje. Salomão. Salomão, o homem mais próspero da terra. Ele escreveu este texto. Ninguém melhor do que ele
teria autoridade para falar para mim e para você a respeito de dinheiro. Você gostaria de ouvir a respeito de cura divina de alguém que está doente? Gostaria? Não. Você quer ouvir alguém que tem autoridade no assunto, é verdade ou não é? Você gostaria de ouvir a respeito de família saudável, a respeito de um preletor que ele tem uma vida fracassada na área familiar? Não, nem tampouco eu. Salomão, ele era um homem extremamente próspero. E detalhe, quem foi que o prosperou? Deus. Veja bem, um dia Deus tem um encontro com Salomão. Eu acho que foi numa quarta da vitória. Ele tem um encontro com o Senhor. E o Senhor chega para ele e fala assim: pede-me o que queres, que eu te darei. Eu creio que quando você saiu da sua casa, entrou aqui, Deus já fez essa pergunta para você: pede-me o que queres, e eu te darei. Eu não posso falar com você, ou eu não posso expressar para você tal pergunta, não tenho autoridade para isso, mas Deus tem. Ele é o Criador, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se ele está pedindo, eu vou obedecer, eu vou responder para ele: Senhor, eu quero isto. O Senhor chega para Salomão e diz: pede-me o que queres e eu te darei. Ele diz: Senhor, eu quero sabedoria. Irmãos, que sabedoria para responder essa pergunta? Antes de ter a sabedoria advinda de Deus, Deus diz para ele: pede-me o que queres e eu te darei. Ele diz: Senhor, eu quero sabedoria. Sem ter recebido o dom da sabedoria. Não pediu uma BMW. Não pediu uma conta farta de dinheiro na Suíça. Não pediu uma linda fazenda. Ele pediu sabedoria. Simplicidade até no pedir para Deus. Tem gente que vai impondo Deus, põe Deus na parede. Se o Senhor não me der isso hoje, ó, está acabado. Que isso, meu irmão? Deus, eu estou ordenando aqui agora. Quem é eu e você? Obrigado, querido. Quem sou eu e você para dar ordem? Deus, somos criaturas. Salomão, com simplicidade, ele diz: eu quero sabedoria, Senhor. Ele diz: porque você me pediu sabedoria e não me pediu outras coisas, eu vou lhe dar, meu filho, sabedoria sim. Eu vou lhe dar dinheiro, eu vou lhe dar bens, e eu vou lhe dar mulheres, porque naquela época era cultura um rei ter várias mulheres. E Deus deu Salomão muito mais, além do que ele havia pedido, porque ele soube pedir a Deus. E esse homem prosperou tanto, para vocês terem uma ideia, que uma rainha chamada Sabá, quando contaram para ela de quem era Salomão e o que Salomão possuía, ela disse: eu não acredito. Conhece essa expressão? Eu só acredito vendo. Já ouviu essa expressão? Eu só acredito vendo. Ela disse: eu não acredito. Eu quero ver isso de perto, porque não pode ser. Eu penso que talvez ela não admitisse alguém que tivesse mais prosperidade do que ela. E ela se prepara e vai até o palácio de Salomão para conferir de perto se era verdade o que contava para ela. E quando ela viu tudo que Salomão mostrara, ela disse: metade não me contaram. Ela fica impressionada com a prosperidade de Salomão. E ela diz: metade não me contaram do que você tem. Este homem, Salomão, depois eu faço um convite para você, não agora. Você não precisa ler isso aqui agora, mas você pode ler em casa, no livro de 2 Crônicas. Você pode anotar, depois você lê em casa com calma. Capítulo 9, verso 13 ao 28, você vai ver a riqueza que Deus pôs na mão de Salomão. Você fica impressionado, embasbacado, com tanta riqueza que Deus pôs na mão daquele homem. 2 Crônicas 9, 13 a 28. Bill Gates, o homem hoje mais rico do planeta, era fichinha perto de Salomão. É o homem que vem detendo aí o primeiro lugar como o homem mais rico do planeta já há vários anos, perto de Salomão.
Diz a Bíblia que depois de Salomão e antes de Salomão, jamais haveria um sábio e mais rico como ele. E quem deu para ele foi Deus. Não se enriqueceu ilicitamente. Eu já ouvi empresários, crentes, alguns dizendo o seguinte: se alguém prospera, ele prospera ilicitamente. Teve um que falou para mim assim, qualquer pessoa que enriquece no Brasil é ladrão. Está roubando os outros. Eu quero te provar que Salomão não roubou de ninguém. Deus o prosperou. Eu quero lhe dizer que o nosso pai na fé, Abraão, a Bíblia diz que ele era um homem pesado de riquezas. Ele não roubou de ninguém. Deus abençoou o nosso pai na fé, Abraão, Isaac, Jacó. Deus prosperou José. Deus prosperou Daniel. Deus prosperou a rainha Esther. E tantos outros. Eles não precisaram de fazer barganhas, nem roubar de ninguém, nem pisar nos menos favorecidos, mas eles receberam a bênção de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus é um Deus próspero. O meu Deus e o seu Deus é um Deus próspero. Por isso que o salmista disse: ao Senhor pertence a terra, o mar e toda a sua plenitude. Por isso Davi poderia dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos falar juntos? O Senhor é o meu pastor. Com isso eu não estou querendo dizer para você que o fato de Jesus ser o meu Senhor e o seu Senhor e ser o nosso pastor, eu não estou dizendo que nós vamos prosperar tanto que nós não vamos ter problemas. Eu não disse isso. Aliás, eu quero deixar claro que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive os problemas, inclusive as provações. E quando Deus nos permite passar pelos problemas e pelas provações, é um teste que Deus está colocando em nós. Sabe por quê? Se eu e você formos aprovados, pulamos para um degrau a mais. Vamos crescendo. E quanto mais nós vamos crescendo, Ele vai mais confiando em nós o que Ele tem. Olha para esse texto. Um texto riquíssimo, um texto maravilhoso a respeito do que eu e do que você, do que nós precisamos aqui hoje à noite. Olha o que Salomão diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Veja aqui 3 coisas lindas que Deus dá para o homem. Primeira, sabedoria, vamos falar juntos? Conhecimento e prazer. Vamos falar juntos agora? Sabedoria, conhecimento e prazer. Mais uma vez. Sabedoria para quê? Sabedoria para saber o que fazer com o que Deus vai confiar na minha mão e na sua mão. Você conhece pessoas que recebem o salário dia 30 do mês e no dia 2 não tem mais nada? Aqui, graças a Deus, não tem esse problema. Dia 30, no dia 2 não tem mais nada. Aliás, dia 2, patrão, posso fazer um vale já para o próximo mês? Sabedoria para que você venha saber fazer, lidar, administrar o que Deus confiou em suas mãos. Eu cheguei a uma das conclusões, por que algumas pessoas não prosperam, mesmo sendo dizimista. Não tem cabeça no lugar. Desmiolados. Se não tem cabeça no lugar, Deus confia um salário mínimo na mão dele. Ele não consegue administrar o salário mínimo, ele ainda é solteiro, nem casou. Deus não pode confiar na mão dele 3 milhões de dólares. Se Deus confia na sua mão pouco e você consegue administrar com sabedoria, mesmo na magrela, passando por dificuldade, Deus vai pôr na sua mão 3 mil. Passou no teste dos 3 mil, 30 mil. Passou no teste dos 30, 3 milhões e por aí vai. Mas tem que ter sabedoria. Se não tem sabedoria, Tiago despeça a Deus. Então Salomão diz que a primeira coisa que Deus quer dar para mim e para você, sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Então quem não tem, tem que pedir para Deus. Outra coisa que ele diz, que nós recebemos de Deus conhecimento. Ou seja, como é que você vai adquirir, receber conhecimento de Deus? Parabéns para você que veio aqui hoje à noite. Está recebendo conhecimento da palavra de Deus. Sabe quem é que cura a vida financeira minha e sua? Conhecimento da palavra de Deus. A palavra restaura a alma.
É daí que vem a palavra restaurante. O que é que tem no restaurante? Comida. Quando você vai no restaurante, você come, você não fica restaurado. Quando você vem para o restaurante chamado igreja, sua alma fica restaurada pela comida da palavra de Deus. Então o conhecimento, você começa a ler a palavra e você vai ficar impressionado que a Bíblia fala tanto em dinheiro que você não tinha ideia. Eu comentei aqui no ano passado. Nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada 2.095 vezes sobre esse assunto de dinheiro. Eu só posso entender uma coisa: ou o dinheiro é muito bom ou ele não presta. E eu posso entender pela Bíblia que o dinheiro é bom. Quem não presta é o diabo. O dinheiro é coisa boa. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu filho na fé a Timóteo, ele falou assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas você prestou atenção à colocação paulina? O amor ao... Ele disse que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. Mas alguém diz que a falta de dinheiro é a raiz de muitos males. Concorda comigo? A falta do dinheiro, o sorriso some. As gargalhadas já não são mais as mesmas. O olho fica parecendo aquele peixe morto. Mas quando o dinheiro chega, Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é assim, queridos? Mas quando chega 13º, 14º, e se o patrão quiser dar 15º, inclusive a empresa, louvado seja Deus. Meus amados, é um assunto extremamente, altamente espiritual, um assunto do dinheiro. Na escala de Jesus, de todas as suas prédicas, o dinheiro ficou em segundo lugar. Isso é sério? 3 anos e meio que ele tinha para ministrar para o povo. De todas as suas ministrações, dinheiro ficou em segundo lugar. Das 49 parábolas que ele usou no seu ministério, 22 ele tocou sobre bens e dinheiro. Porque esse era um assunto muito importante para Jesus tratar com a sua igreja. Olha só por que o dinheiro é importante. Se você é um trabalhador sincero, honesto, é um servo de Deus, é um dizimista fiel a Deus, separa a 10ª parte de tudo que você ganha e consagra a Deus. E você é grato pelo emprego que você tem, pelos recursos que Deus dá para você, e você oferta na igreja com generosidade. Eu quero lhe dizer uma coisa: se não chegou, você pode preparar. Você não vai dar conta do que Deus vai colocar na tua mão. É promessa de Deus. Está escrito, Salomão disse: Deus dá sabedoria, conhecimento da palavra. Ou seja, precisa ler a palavra em casa, precisa estudar a palavra de Deus em casa. Eu preciso prestar atenção nas ministrações na igreja. Eu preciso estudar na escola bíblica dominical, Bíblia aberta, saber o que a palavra de Deus tem a ver comigo. E eu preciso também conhecer o que o mercado está dizendo a respeito de dinheiro. O crente, ele tem que ler a Bíblia. Nós somos crentes de um livro só, mas crente não é burro. Crente lê revistas da atualidade. Você tem que saber quais são os melhores investimentos no mercado. Por exemplo, está sobrando um dinheiro no final do mês. Qual vai ser a melhor aplicação? Eu vou aplicar esse dinheiro em quê? No ouro, no real, no euro, no dólar, na libra? Vou pegar aquele dinheiro e aplicar num terreno? Eu preciso estar por dentro do mercado, conhecer as melhores estratégias. É hora de comprar ou é hora de não comprar? Eu tenho que entender essas coisas. Salomão disse: olha, Deus dá sabedoria, conhecimento, e por fim ele diz prazer. Prazer aqui, meus irmãos, é prazer mesmo. É você poder desfrutar do que Deus está lhe dando. Com sinceridade, fala para mim aqui com toda sinceridade. Dá para a gente ter muito prazer na vida com um salário mínimo, cuidando de uma família? Sabe o que o ex-presidente Dr. Fernando Collor de Mello disse quando alguém perguntou para ele: o que é que o senhor faria se o senhor ganhasse um salário mínimo?
Ele disse: eu daria um tiro no ouvido. Ou seja, isso não dá prazer. Mas eu quero lhe dizer que Deus pega alguém desempregado e ele começa fazendo um trabalho, às vezes ganhando talvez até menos que um salário mínimo. E ele ouviu dizer de que quem é fiel a Deus no dízimo, ele consegue ainda tirar o dízimo de, às vezes, de R$150 que ele está ganhando, de R$200 que ele está ganhando. Aí ele vai para R$300 e ele tira o dízimo do Senhor. E ele ainda consegue fazer uma oferta. Deus muda a história dessa vida. Gente que começou do zero, olha aqui na frente, Deus pega do zero, como fez com José do Egito. Estava na privada, estava cuidando de preso, e diz a Bíblia que Deus tira ele lá da prisão e o coloca lá no trono do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus a quem servimos. Você crê que o Deus de José mudou? O Deus de José continua o mesmo. Está escrito em Hebreus: eu sou ontem, hoje e o serei para sempre. Você pode dizer um amém? Mas olha o que Salomão diz: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Ou seja, prazer para você curtir, usar bem o dinheiro que Deus lhe deu. Alimentar-se bem, meu irmão, não é comer muito, não. Alimentar-se bem. Sai de um culto desse aqui, depois tomar uma sopa que vocês têm aqui em São Paulo, que, olha, Jesus vai lá todo dia naquele lugar, viu? Tem uma sopa aqui em São Paulo que só Jesus, viu? Então, saber comer bem, saber vestir bem, não é querer pisar em ninguém com a roupa que você... Bom, essa roupa eu vou usar porque eu quero pisar naquela irmã que no domingo passado pisou em mim. Não. Curtir com prazer o que Deus lhe dá com roupa. Vestir-se bem, sentir-se bem, fazer boas viagens. Tem gente que diz assim: não, eu estou guardando, eu não sei o dia de amanhã. Ele está guardando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. E aí vem a morte. Ele vai sozinho. E fica tudo aí para a viúva e para os filhos. Aproveite. Salomão diz assim: Deus dá prazer. Ou seja, use o seu dinheiro para o prazer, não para esbanjar e nem para pecar. O fato de Deus prosperar você e você ganhar muito não significa que você tem no final do mês jogar tudo fora. Só que agora vem aonde eu quero entrar com você. Eu disse para você que Deus mandou um recado para essa igreja, que a intenção dele é tirar do ímpio e colocar na mão de quem é fiel. Não é verdade isso? Olha o que diz aqui o texto: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador, aquele que está longe dele, aquele que não faz a vontade dele, aquele que não quer saber dele, Deus dá trabalho. Você às vezes fala assim: pastor, eu não entendo porque tem gente que não é crente e ganha dinheiro. E eu não vou negar para o senhor não, eu tenho inveja. Tem gente que, ele faz assim, dinheiro, e o dinheiro vem. E eu trabalho, e nada. Meu lado, pastor, tem lá uma pessoa que até ridiculariza Deus. Camarada, nem precisa trabalhar, porque o dinheiro já está na mão dele. Olha o que diz aqui a Bíblia. Salomão diz: ao pecador Deus dá trabalho, ele vai trabalhar. E aí você diz assim: como é que uma pessoa que não teme a Deus, ou às vezes não tem um compromisso que eu tenho, de estar na igreja toda quarta-feira, domingo, leio a Bíblia, oro, jejuo, entrego dízimo, oferto, e eu não consigo prosperar, e tem um que só trabalha e nem vai à igreja e prospera. Eu quero lhe dizer que uma pessoa que não é crente, que não tem conhecimento da verdade, da palavra de Deus, pelo fato dele trabalhar, Deus o abençoa. Sabe por quê? Porque existe uma bênção sobre o trabalho. Deus abençoa o trabalhador. Aliás, foi o próprio Salomão que falou assim para o homem: vai ter com a formiga, o preguiçoso. Vai trabalhar. Deus abençoa o trabalho. Quando você sai de casa e vai trabalhar, Deus abençoa. Então o ímpio, ele vai lá e trabalha. Aí você diz: mas eu trabalho. Só que você às vezes trabalha, mas às vezes não é dizimista. O ímpio não sabe o que é dízimo. E às vezes, mesmo não sabendo o que é dízimo, de vez em quando manda umas ofertas para a igreja que até assusta o pastor. Eu sei de vários ímpios que não frequentam a igreja e mandam dízimo para a igreja.
Durante mais de um ano, um oficial do exército mandava dízimo para a minha igreja. Sabe por quê? Porque ele um dia chegou na minha igreja, num domingo de manhã, e eu estava pregando sobre Malaquias 3. Texto que todo crente gosta. Sobre dízimo. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. E eu disse naquela manhã: quem não paga o dízimo é ladrão. Ah, para quê? Eu falei: a Bíblia diz que quem não paga o dízimo é ladrão. Eu disse o que era o dízimo? É a 10ª parte de tudo quanto nós ganhamos, nós devolvemos para Deus. E eu preguei, eu não vejo cara feia, aliás eu não enxergo muito bem, então eu prego à vontade. E eu preguei. Quando terminou o culto, aquele oficial do exército, que era esposo de uma irmã da nossa igreja, deixou um recado para mim, que ele queria a minha visita na casa dele na semana seguinte. Eu não sabia o que era, fui. Eu cheguei na casa dele. Ele disse: boa tarde, pastor. Eu disse: boa tarde. Ele disse assim: eu estive na sua igreja domingo passado, e o senhor me chamou de ladrão, não foi? Eu falei: como é que é? E eu sabia que ele era oficial do exército, presta atenção. O senhor pregou domingo de manhã na sua igreja? O senhor disse que eu sou um ladrão, não foi isso? Eu falei: eu não conheço o senhor. Não, mas o senhor disse que quem não paga o dízimo é ladrão. Eu falei: a Bíblia diz que quem não paga o dízimo é ladrão mesmo. Ele falou: pois bem, o senhor fica sentado aqui na minha sala e o senhor me aguarda aqui. E trancou a porta. Eu clamei pelo Salmo 91. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Irmãos, vem aquele homem lá de dentro do seu quarto com um contra-cheque. E ele diz: pastor, eu quero que o senhor me explique uma coisa. Eu estou há 40 anos trabalhando. Nunca ninguém bateu na porta da minha casa. Eu nunca fui cobrado por ninguém. Sempre fui tratado com respeito por todo mundo. E o senhor me chamou de ladrão. E doeu. Nunca ninguém me chamou de ladrão. E eu estou ouvindo aquele homem. Foi: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus me cobre. Ele disse: e eu não quero nunca mais ouvir esse nome na minha cara. Eu quero saber do senhor uma coisa. Eu ganho isso aqui. Me mostrou o contra-cheque. Eu ganho isso aqui. Desconta isso. E sobra isso aqui. Eu tenho que pagar o dízimo de cima do de baixo. Eu falei: não acredito no que eu estou ouvindo. Nunca um crente me mostrou um contra-cheque. Nunca. Uma ovelha me mostrou um contra-cheque. Um ímpio diz: eu tenho que pagar do bruto ou do líquido. Eu falei: senhor Gomes, eu quero falar para o senhor uma coisa. Aquela palavra que eu ministrei domingo de manhã não foi para o senhor, foi para a igreja. O senhor não faz parte da igreja de Jesus ainda. O senhor ainda não é um cristão. Ele disse: eu não quero saber. Mas o senhor diz que quem não paga o dízimo, seja crente ou não, é ladrão, não é? Então eu não quero ser. Olha que coisa, irmãos. Ele disse: não importa, eu não sou crente, mas eu não quero ser chamado de ladrão. O senhor me convenceu na Bíblia: quem não paga o dízimo é ladrão. Eu não quero ser. Então é do bruto ou do líquido? Eu falei: se o senhor pagar do bruto ou do líquido, se o senhor não sendo crente, o senhor vai para o inferno com dízimo, com tudo. Eu quero te dizer que a igreja de Jesus, ela não negocia dinheiro. Nós não fazemos barganha com as pessoas. Eu poderia falar com aquele homem: ah, o senhor quer ser dizimista? Olha, o senhor começa do bruto, arrebentando. E olha, e o senhor, se o senhor quiser, o senhor dá uma oferta especial do salário, só porque o senhor aprendeu sobre isso. Eu disse para ele assim: olha, o senhor entregando o dízimo do bruto ou do líquido, sem ser de Jesus, o senhor vai para o inferno com dízimo e com tudo. Ele: não importa, não quero é ser chamado de ladrão. É do bruto ou do líquido, pastor? Vamos direto ao assunto. E eu falei com ele: o senhor quer ser abençoado do bruto ou do líquido? E eu disse para ele: posso ser claro? Se o senhor quer ser abençoado do bruto na área financeira, dê o dízimo do bruto. Quer ser abençoado do líquido, mesmo não sendo que na área financeira, dê o dízimo do líquido. Mas com isso, o senhor não garante lugar ao céu. Ele disse: não, eu quero ser abençoado, é daquilo que eu tenho direito. Eu falei: bom, o senhor não tem direito nenhum.
O senhor ainda não é de Jesus, mas se o senhor quer ser financeiramente abençoado, o senhor pode começar a abençoar ao reino de Deus com o bruto. Irmãos, aquele homem, sem frequentar a igreja, mandou o dízimo para a igreja há mais de um ano. Como ele tinha fumado muito a vida inteira, o cigarro o venceu. Ele estava morrendo, e lá na cama, ele confessou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Um dia eu vou encontrar com esse homem lá na glória, lá no céu, para a glória de Jesus Cristo. Então veja bem, Deus tem um compromisso, uma aliança com quem agrada a Ele. O trabalhador, o ímpio, ele trabalha, Deus abençoa o trabalho dele. Agora o crente, ele tem duas bênçãos sobre a vida dele: o trabalho e a fidelidade e a generosidade dele diante de Deus. Então Salomão diz assim: olha, aquele que agrada a Deus, Deus vai permitir que o trabalhador encha as suas mãos. Depois Deus vai tomar das mãos dele e pôr na mão de quem é fiel. Vou te dar um exemplo disso aqui. Eu tenho uma irmã chamada Míris, uma mulher que durante a vida inteira ela foi fiel a Deus na igreja. Aceitou Jesus, foi batizada. Conheci poucos dizimistas e pessoas generosas como a Míris, minha irmã. Não só generosa na igreja. Sabe aquela pessoa de querer dividir roupa, de querer dividir frutas, de querer dividir calçados com as pessoas? Essa era minha irmã. E você diz, ela era rica? Não. Ela tinha um coração generoso. E aquela menina sempre, toda campanha que tinha na igreja, ela, chegava junto. Toda campanha, ela era uma das primeiras. Trabalha para o governo, tem um bom salário. Acontece que eu não conseguia ver a Míris prosperar. E às vezes eu perguntava para mim mesmo: Deus, por que minha irmã, fiel dizimista, oferta na igreja, e ela não prospera como eu acho que ela deveria prosperar? Eu quero abrir aqui um parênteses: não tem que ser como eu acho, nem como você acha, tem que ser como Deus pensa. Quem decide como eu tenho que prosperar em você é Deus. É Deus. Vamos ficar na dependência de Deus e vai ser um final feliz para todo mundo, em nome de Jesus. Você vai ficar feliz, aquele grupo vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, e todos nós vamos ficar felizes para a glória do Senhor. E Míris cada vez mais contribuindo na igreja, ofertante, mas a situação dela não era boa. Um dia eu soube que ela tomou 40 mil reais emprestado do meu pai para comprar um imóvel. E aí ela ia pagar o imóvel em algumas prestações, porque o esposo não ganhava muito bem. Ela estava endividada. Pagava juros de alguns dinheiro. E volta e meia, várias receitas altas que ela tinha que bancar dela mesma. Eu não conseguia ver o sol brilhando na vida da Míris. Eu pensava, ou alguma coisa está errada na vida dela, ou ela está sendo provada como Jó. Eu preguei domingo sobre Jó. Comecei a pregar, vou pregar 3 domingos sobre Jó. Comecei falando, o primeiro ataque, o primeiro tsunami que Satanás mandou para ele na área dos bens. E detalhe, Jó era reto, Jó era íntegro, Jó era um homem justo, e ele num dia só perdeu todo o dinheiro que ele juntou a vida inteira. Já viu algumas pessoas que são os profetas da desgraça? Diz assim, fulano de tal está na igreja e estava tão bem, perdeu tudo. Está em pecado. Irmão, cuidado com a tua língua. Cuidado com a tua língua. Não julgue ninguém. Esse irmão pode estar passando por uma prova de Jó. E quem passa pela prova de Jó, o final, meus irmãos, é tremendo. É uma questão de tempo, é esperar, como Davi disse, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele do seu santo monte ouviu meu clamor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Míris não conseguia decolar, não conseguia prosperar, tomando dinheiro emprestado, receitas altas, doença, dificuldades. Eu dizia, meu Deus. Até que, olha o que é que Deus fez com aquela moça. Uma moça que eu nunca via murmurar. Ela nunca disse para mim, eu que escrevo sobre finanças, que ministro sobre finanças, e que fui várias vezes na igreja dela, ela nunca disse para mim assim, me explica a minha situação. Nunca me pôs na parede. E eu penso que algumas vezes ela queria fazer isso comigo.
Por que é que eu não consigo essas coisas que você prega e que você escreve? Mas ela guardava em silêncio. E ela dizia: Deus, eu não entendo, mas eu quero adorar o Senhor. Deus, eu não entendo, mas eu quero adorar o Senhor. Aí vinha lá a campanha de missões na igreja. Míris, mesmo endividada, contribuía. Era campanha para comprar não sei o que, para a construção do templo. Míris chegando junto. Eu falava: meu Jesus. Irmãos, ela tinha uma sogra. Eu tenho uma sogra que é uma bênção na minha vida. E eu quero dizer que sogra é bênção. Se a sua não é, ore mais que ela vai ser. Mas sogra é bênção, amém, irmãos? Sogra é a segunda mãe. Se a sua não é, ore por ela e seja um genro melhor. Dá flores para ela. Compra lá um sorvete gostoso, dá para ela. Adoça a boca da sogra. Ela vai ficar tinindo em nome de Jesus. E às vezes ela está sendo um pouco difícil. Deus está usando essa mulher para tratar a tua vida, varão. Mas a minha sogra é uma bênção. A da minha irmã não podia dizer o mesmo. Era uma mulher que enfrentava pastores e colocava o dedo na cara de pastores. Era uma mulher que blasfemava contra Deus. Uma mulher muito dura. Ela tinha um filho, que foi esse que casou com a minha irmã. Ela humilhava aquele rapaz na frente de todo mundo. Uma vez ela desacatou meu pastor. Tentou desacatar e ele falou: sai, Satanás, em nome de Jesus. Mandou o demônio que estava nela embora, em nome do Senhor Jesus. Outra vez uma irmã minha de oração foi confrontada por ela no centro, lá de onde ela estava morando, e minha irmã repreendeu no nome de Jesus Cristo. Aconteceu que esta mulher morreu, desculpe-me, ficou doente. Ficou doente. Ela não tinha uma filha. Quem é que ia cuidar dela? Míris. Estava na hora de ir à forra, né? Ah, é? Está doente? Morra. Não, Míris era crente. Que tem uns crentes que mais parecem macumbeiro. Tem que se converter. Que faz umas orações, Deus mata aquela desgraça. Meu irmão, isso é macumba. Meu Deus, por que aquele infeliz não morre? Cuidado que a praga volta para cima de você, hein? Minha irmã chama a sogra para ir para a casa dela. Só que ela fica pior, tem que ir para o hospital. Quem vai cuidar dela no hospital? Quem vai dormir com a sogra? Míris. Cuidando. Aí quando ela estava mais ou menos, o médico disse: olha, pode levar agora para casa. Mas tinha que ir para a casa da Míris. Se Míris lá cuidando, perdendo trabalho, aquela coisa toda, sopinha na boca, dando banho na sogra. E lá na cama, a sogra, nas mãos de Deus e da Míris, Míris fala de Jesus para a sogra. A sogra aceita a Jesus. Confessou a Jesus na cama, pediu Jesus perdão. Jesus entrou no seu coração, Míris ora com ela. Quando Míris acabou de orar com ela, no outro dia, a oração foi tão abençoada que a sogra foi para o céu. A sogra foi, Deus colheu aquela mulher. Você não sabe o que aconteceu. A família não sabia, o filho não sabia o que a mãe tinha. Foi fazer um levantamento, olha o que a sogra deixou. Um apartamento em Copacabana, uma casa em Búzios, um apartamento em Guarapari, uma casa em Nilópolis e um trocadinho no banco que ninguém aqui recusaria. Deus tira da mão do ímpio e põe na mão de quem é fiel. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? É para Jesus, igreja. E eu espero que você tenha entendido a história. Aquela mulher ia embora mesmo, mas foi com Jesus. E olha, ela levou um lucro nisso. Ia para o inferno. Jesus tira a mulher na última hora, leva para o céu. E tudo que ela juntou a vida inteira, não dava nada para o filho. E nem para a nora. Deus falou assim: vem cá, me dá aqui.
Vou dar para quem é justo e é fiel. É isso que Deus quer fazer na tua vida hoje à noite. Você precisa crer na palavra de Deus. Que o Deus que falou no passado é o Deus que fala no presente. Dinheiro é bênção de Deus, meu irmão. Dinheiro é bênção de Deus e Ele quer colocar nas tuas mãos para que você venha saber usá-lo com sabedoria. Um dia um radialista em Valadares me fez uma pergunta. Ele disse: como é que o senhor poderia dizer para os valadarenses como é que alguém pode prosperar? O senhor pode dar uma dica? Eu disse uma, não, dou três. Primeiro, ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A primeira prosperidade, a maior que o homem pode ter, é Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Segundo, respeitar autoridades constituídas, seja elas que agradam a você ou não. Eu sei que o nosso país, eu estou no mesmo país que você, sou brasileiro como você. Nosso país, nos últimos anos, atravessa momentos dificílimos. É manchete em todos os jornais do mundo. Você vai na África, você vai na Europa, na América do Norte, o Brasil está nas estampas, no meio dos escândalos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando você fala mal do presidente, o Brasil piora. Quando você fala de qualquer autoridade e quando você toca num pastor, todo pastor é ladrão. Quer dízimo e quer oferta, é para ele andar de carro novo, como se você não gostasse disso. Mas pastor é gente como você. E gosta de ter coisas boas como você. Mas vai ver como que ele começou. Como muitos começaram. E aí alguém vai lá e rasga a língua, mete o malho no homem, mete o malho na igreja, e a sua vida só vai deteriorando. Eu vim da Flórida terça-feira agora, escute isso. Morava no nosso estado um homem que era líder de uma igreja. E ele metia o pau no dízimo. Um homem próspero. Um homem que a família só andava de seda. Carros novos. Líder na igreja. Mas era contra o dízimo, metia o pau no dízimo. Estou te dando notícia fresquinha. Terça-feira passada agora, cheguei de lá. Aquele homem está passando necessidade. Você sabe com quanto que ele está vivendo lá nos Estados Unidos? $1.200 por mês para sustentar uma família. Você sabe quanto é que paga nos Estados Unidos para uma pessoa morar num quarto? Que eles chamam de basement. $400, $500. Então, se ele é crente, tira 120 de dízimo, fica quanto? 1.080. Paga 500 de um quarto, mas só que não é um quarto, ele precisa de 3 quartos. Você fala, então como é que está vivendo? Passando necessidade. A maldição o apanhou. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Então não é a questão do pastor pregar, é o que a Bíblia ensina. Então eu disse para aquele homem, respeitar autoridades constituídas. E terceiro, ser dizimista fiel e ofertante generoso a Deus. Essas 3 dicas faz um homem ser próspero. E eu desafio você a fazer uma avaliação na sua vida. Se você tem tido Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, se você tem respeitado as autoridades e se você tem sido um dizimista fiel a Deus de tudo quanto você ganha. Não é simplesmente do seu salário. Tem crente que está dando agora para ouvir os conselhos do Ratinho. Não sei se vocês ouviram, o Ratinho está dando conselho agora de dízimo, o Ratinho da televisão. Uma senhora perguntou para eu, Ratinho, eu queria saber de você, eu frequento uma igreja e lá estão pregando sobre um negócio de dízimo. Ele falou, não, o dízimo é certo, minha senhora, a senhora tem que obedecer lá à igreja. E ela disse assim, só que eles dizem que eu recebo, por exemplo, 300, eu tenho que dar 30. Ele falou, não é assim não. A senhora pega o salário, paga água, luz, telefone, paga as compras, o que sobrou, a senhora separa 10% e entrega. Falei, é Ratinho mesmo, viu? Quem diz que dízimo é do resto? Dízimo é primícia. Você pega essa palavra dízimo no hebraico, maasé. Dízimo significa primícia, primeira parte. Você recebe o bolo de Deus, que é o teu salário. Separa a primeira parte de Deus, o dízimo. Estou falando aqui para dízimo, pessoa física, não de pessoa jurídica. Você pega a 10ª parte do que você recebeu do teu salário, agradeceu a Deus, separa a 10ª parte. Separa uma oferta de gratidão.
Quero dizer que eu faço isso há anos. Eu separo o dízimo 10% do meu salário e separo mais 10% como oferta de gratidão. Fui começando com oferta de gratidão, 1%, 2%, 3%. Hoje nós estamos já entregando cerca de 23% de oferta de gratidão, além dos 10% de dízimo. Eu quero lhe dizer uma coisa. Aquilo que Jesus falou em Lucas 6,38, eu estou curtindo aquilo. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida que você dá, você vai receber. Se você dá com miséria, você vai colher miséria. Se você dá com a generosidade, você vai colher com generosidade. Se você dá com mesquinharia, vai colher com mesquinharia. Então Salomão, ele ensina a mim e a você o seguinte, que nós que agradamos a Deus, e agradar a Deus não é em alguma coisa. Salário seu você recebeu, a 10ª parte é do Senhor. 13º, o dízimo você separa para Deus. 14º, o dízimo você separa para Deus. Comprou uma propriedade antes de vir para a igreja. Consequentemente falando, você não conhecia dízimo. E aí chegou na igreja e aprendeu sobre o dízimo. Vendeu um terreno. Quando vender aquele terreno, já sabe que o dízimo é de tudo. A 10ª parte é de Deus. Vendeu uma casa. Aquela casa que você comprou com o dinheiro que você não deu dízimo. Ao vender aquela casa, a 10ª parte é do Senhor. Vou ler para você aqui uma pergunta fresquinha que eu recebi semana passada lá na Flórida. Escute só. De uma cearense, pastor Ivonildo. Esse seminário foi uma resposta de Deus para a minha vida. Em 2002 vendi um bem no Brasil por 750 mil reais. Como tinha uma sócia, ficamos cada uma com 325 mil. Não devolvi ao seu dízimo, ou seja, 32.500 reais. Agora sei, eu e a minha casa ficamos debaixo de maldição. Nossas finanças foram quase de água abaixo, se não fosse a misericórdia do Senhor. Temos chorado e clamado por restituição, prosperidade, pagamento de dívidas e etc. Mas como roubamos a Deus, não poderíamos ser abençoados. Como faço para me acertar com o Senhor? Pois não possuo este valor. Tenho 2 imóveis, frutos desse dinheiro. Devo vender um desses imóveis ou pedir direção a Deus? E essa mulher disse para mim, quando me entregou essa carta, antes do culto: o senhor pode responder para mim essa pergunta no meio da igreja? Claro que eu não me dirigi a ela, falei em direção ao auditório, porque eu não queria expor aquela mulher, apesar que ela se colocou à vontade. O senhor pode ficar à vontade de dirigir-se a mim. Eu disse: venda um dos imóveis, acerte o que a senhora deve com Deus, peça perdão para Deus e espere para ver o que Deus vai fazer com a senhora. Sabe o que ela falou comigo depois do culto? Semana que vem estou indo ao Brasil, vou vender um daqueles bens, vou colocar minha vida em dia com Deus, porque eu não quero ficar com a minha cabeça inchada. Eu não ouvi um amém. Eu não queria olhar para aquela casa que Deus me deu e ter consciência culpada de que eu estava morando num lugar que eu não tinha devolvido aquela parte de Deus. Teve uma pessoa que quando ouviu eu contando essa história da minha casa, ele falou assim: mas espera aí, e se então Deus me der um Boeing 737? Como é que eu vou dar o dízimo disso? Eu falei: vende o Boeing 737, dá o dízimo e compra um teco-teco. Ué, você vai precisar de andar de Boeing 737? Vendo o Boeing 737, separa o dízimo, compra um aviãozinho menor aí e vai ficar na bênção. Eu falei: pastor, tem sentido. E só tem sentido. Irmãos, tem uns crentes com espírito de quiabo. Escorrega. Quer dinheiro, mas na hora de abençoar o reino de Deus com a semente chamada dinheiro, estou fora. Quero lhe dizer que na matemática de Jesus,
só ganha quem dá. Na matemática de Jesus, só ganha quem dá. Na matemática humana, você tem 50, você tira 5, você fica com 45, você fica com menos. Na matemática de Deus, quando você tem 50, você tira os 5 e ainda dá uma oferta, você pode esperar o que vem pela frente. Você nunca vai dar para Deus mais do que Deus te dá. Essa é a matemática de Deus. Olha só, ele vê lá uma multidão de 5.000 homens. Se os 5.000 homens eram casados, tinham 10.000 pessoas. Mas diz a Bíblia que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se tinha 5.000 mulheres, 10.000. Se tinha 2 crianças, 20.000. Um menino tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus fala para os discípulos, para os membros da liderança daquela igreja: dai vocês mesmos de comer para esse povo. Sabe o que eles disseram? Nós não temos. O povo sempre com a mesma resposta: não temos. E outra coisa, não tem padaria aqui por perto de Jesus. Carrefour está para existir ainda, Jesus. Não tem. Mas tinha lá um dedo duro e falou: Jesus, eu sei que tem alguém aqui, tem peixe e pão aqui, que está cheirando. E Jesus falou assim: traga. Quem quer milagre e multiplicação tem que dar. Traga. Trouxeram nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Você nunca vai ver na Bíblia Sagrada, escute isso aqui, e olhe para mim em nome de Jesus. Você nunca vai ver na Bíblia Sagrada um milagre sem a participação humana. Me dê primeiro. O menino pega 5 pães e 2 peixinhos e põe na mão de Jesus. Jesus agradece o Pai pelos 5 pães, que era tão insignificante para tanta gente, e 2 peixinhos. E quando Jesus começa a agradecer, pão e peixe começa a multiplicar. E vai multiplicando. E vai multiplicando. 5.000 homens comem, 5.000 mulheres comem, as crianças vão comendo, e no fritar dos ovos, 12 cestos cheios sobraram. Quando Jesus está presente, milagre tem que acontecer. Quando Jesus está presente, milagre tem que acontecer. Quando Jesus está presente, tem que sobrar. Jesus é o Jesus da abundância. Se você crer nisso, diga glórias a Deus. Você não nasceu para viver com a sua geladeira vazia, minha irmã. Você não nasceu para viver com a sua despensa escassa, nem com a sua carteira vazia. Você não nasceu para viver com a sua conta bancária sempre desprovida, sempre vivendo de cheque, de cheque especial. Deus tem o melhor dessa terra para você. Está escrito: Deus dá trabalho ao pecador, para que ele ajunte, e depois, no momento em que Deus perceber que você está aprovado na palavra dele, minha filha está aqui, é seu. Meu filho está aqui, é seu. Mas enquanto você briga com Deus, não, dízimo não, Senhor, o Senhor também pega pesado, 10% de cara. Eu vou começar, Senhor, entregando o dízimo de 1%. Olha para mim aqui, por favor. Tem gente que diz assim: não, eu vou começar dando o dízimo de 1%. Você pega essa palavra dízimo e vasculha essa palavra na origem dela, no hebraico, no grego, em qualquer língua. Dízimo vem de 10. Dízimo é a 10ª parte de algum valor. Não foi a igreja que inventou essa palavra, e não foi a igreja que inventou dízimo. Está no Gênesis, dízimo. Então veja bem, não, como eu ganho muito, eu vou começar entregando o dízimo de 1%. É como se você dissesse o seguinte: eu vou começar roubando a Deus 9%. Porque se o dízimo é 10%, não, eu vou começar entregando o dízimo de 5%. Não, eu vou só roubar a Deus 5%. Dízimo é a 10ª parte. Você querendo aceitar ou não, está na Bíblia. Pega a palavra, em qualquer dicionário secular, está lá, é a 10ª parte de algum valor. Enquanto há crentes que relutam contra o dízimo, satanistas estão sendo dizimistas. No meu estado, o que eu vejo de carro de católicos escrito assim, ó: aqui nesse carro vai uma família católica feliz e dizimista.
Vários carros eu vejo no Rio, São Paulo, eu vejo em Brasília, vejo em todo lugar no Brasil. Sou fiel dizimista e assumo. No carro. Fui no interior de Minas, vi na frente uma igreja católica assim, olha, o dízimo é a partilha do amor. Fui numa outra igreja católica, vi na porta assim, uma faixa. Campanha do dízimo. Tem algumas igrejas evangélicas que colocam na frente assim, campanha do dízimo, só vem o pastor com a família e os diáconos presbíteros. Porque eu creio que eles devem ser dizimistas, né? Mas tem algumas igrejas que brincadeira. Meu irmão, quando você é dizimista, fiel a Deus. E quem fala com você, apesar de não parecer, eu tenho 45 anos, 37 anos que eu sou dizimista. Nunca deixei um dízimo para trás. Em 37 anos que eu conheço o dízimo. Com 8 anos de idade me ensinaram o dízimo. Minha família era católica. Eu aprendi o dízimo com 8 anos. Nunca deixei de entregar um dízimo. E vim aprender a ser ofertante. Há 15 anos, quase 15 anos atrás, não me ensinaram isso. E eu praticava a oferta da maneira como me ensinavam. E sabe o que me ensinava a respeito da oferta? Eu chegava na igreja onde os meus pais passaram a frequentar, depois que eles deixaram a igreja católica. Eu via na igreja onde os meus pais estavam frequentando, eu via uns homens passando com uma sacola na frente do povo. Uma sacola vermelha, verde, feita de veludo. Mas aquelas sacolas eram feias. E passava assim na frente do povo, né? E eu só ouvia barulho de moeda dentro daquela sacola. E eu, como criança, eu falava assim, mas Jesus gosta de moeda. E eu pensava assim, eu acho que Jesus coleciona moeda. Sabe por quê? Eu colecionava figurinhas. Olha, está tendo aí a preparação da Copa do Mundo. Está tendo álbuns aí dos jogadores de todas as seleções. Eu fazia isso quando criança. E eu achava assim, Jesus gosta de colecionar moeda. Então na minha cabeça, oferta era dar moeda para Jesus. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu fiquei apavorado. Porque eu descobri que oferta, sabe quem é que representa na Bíblia essa palavra, oferta? Quem? Jesus. Jesus é a maior oferta de todos os tempos. Onde é que choveu isso na Bíblia, pastor? João 3,16, escute só, não fale. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Deu quem? Ali está a maior oferta de todos os tempos, Jesus. Portanto, eu não posso dar para a maior oferta de todos os tempos qualquer coisa. Aí eu chego para Jesus e dou para ele uma oferta como se fosse uma esmola. Esmola é para mendigo. Eu vou dar uma oferta para Jesus como se fosse um resto. Eu morei no interior de Minas, nasci em Minas, vivi lá até 1978. Meu pai cuidava de porcos. Quando sobrava as coisas na cozinha, meu pai dizia assim, pega o resto para dar para os porcos. E quantas vezes eu e você, quanto é que sobrou de dinheiro, vamos dar para Jesus? Como se Jesus fosse um porco. Não, olha pastor, eu não costumo dar oferta todo mês não, mas quando eu dou, eu sou como Caim. Eu chego e marco presença. Você viu o que aconteceu com Caim? Caim de tempos em tempos trazia uma oferta para Deus, foi marcado, ficou amaldiçoado. E diz a Bíblia que Deus amaldiçoou Caim e a sua oferta, Gênesis capítulo 4. Cota se dá para clube, não é para a igreja. A oferta é um ato de gratidão que eu e você temos para com Deus. E diz aqui Salomão que quando Deus vê que um servo dele está trabalhando com sinceridade, quando um servo dele está agradando a ele, sendo fiel a ele, Deus vai tomar da mão do pecador para dar para quem é fiel. Você crê nisso? Você está esperando isso de Deus? Diga amém. Meus irmãos, há pessoas que estão aqui hoje à noite, nessa quarta da vitória, esperando uma bênção de Deus nesta área, há muito tempo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que essa bênção está presa, bloqueada. Sabe por quê?
Porque você ainda não entendeu que a única maneira de sensibilizar o coração de Deus na área financeira é você aprendendo a ser generoso para com Deus. Você lembra quando você estava no mundo, como é que você era tão generoso? Ia para a mesa com os amigos, a rodada é por minha conta. Os amigos iam sair com algumas meninas, não tem dinheiro, pago para você. Era tão generoso. Você continua com esse mesmo coração na casa de Deus? Esbanjava tanto lá fora e na casa de Deus. Eu quero falar para você de um rapaz da nossa igreja central em Campinas, Paulo Silas. Jogou na seleção brasileira, ele jogou no São Paulo, Guarani, jogou no Vasco da Gama e jogou no São Lourenço da Argentina. Paulo Silas, ele é membro da nossa igreja. Ele veio de uma família humilde demais. O pai dele era zelador da nossa igreja em Campinas, a maior igreja do Nazareno do mundo. Está com mais de 7 mil membros hoje. Escute isso. O pai dele era zelador da nossa igreja, mas ele cria no que o pastor dele pregava. Ele respeitava seu pastor. Sendo zelador, era dizimista, ganhando tão pouco. E sabe o que ele fazia na hora quando ele ia ofertar? O pastor dele conta isso, pastor Aguiar, que é muito amigo do pastor Jabes. Ele chegava em casa, ajoelhava e falava assim: Deus, fale comigo hoje quanto é que eu vou ofertar ao Senhor na tua casa. Vamos supor que Deus falasse para ele assim, dentro da condição dele: você vai hoje me dar R$5 de oferta. Ele pegava o papel, a nota. Se a nota tivesse amassada, ele esquentava o ferro elétrico no mais alto grau, deixava o ferro ficar bem quente. E aí ele pegava o ferro e fazia assim, ó, passava em cima da nota, para ela ficar intacta. Porque na concepção dele, para Deus, tinha que ser a nota mais durinha da carteira, a nota mais certinha, mais perfeita. Se ele percebesse que no bolso dele tinha uma nota amassada, ele ia no banco trocar por uma cédula nova. Porque na cabeça dele, para Deus, tinha que ser a melhor e a de maior valor. Um zelador. Veja o que Deus fez com ele. No meio da família apareceu um menino chamado Paulo Silas, que começou a ter jeito para jogar futebol. E começou a jogar futebol. Só que Silas começou a frequentar a escola dominical, aprendeu a respeitar autoridades constituídas, aprendeu a respeitar a Bíblia, aprendeu a ser dizimista. E Silas foi crescendo. Silas foi crescendo. E fazendo altos contratos. São Paulo, história no São Paulo, Guarani, história no Vasco da Gama. Foi um sucesso no São Lourenço da Argentina. Foi para a seleção brasileira, ganhou muito dinheiro. Deus me usou para ganhar a Eliane, a esposa dele, para Jesus, antes deles se casarem. Paulo Silas começou a prosperar tanto. E você diz assim para mim: pastor, mas ele como jogador, ele entregava dízimo na igreja? Eu quero dizer que Paulo Silas durante anos foi o maior dizimista que a igreja do Nazareno teve. No Brasil, talvez no mundo, foi um dos maiores. Recebia aquelas boladas dos contratos, chegava com dízimo na igreja. E detalhe, eu perdi as contas de quantas vezes Paulo Silas, uma igreja precisando de um terreno, ele ia lá e comprava e dava de presente. Uma igreja precisava de um carro para obras sociais, ele comprava e dava de presente, como oferta. E aí você fala assim: mas é fácil, jogador de futebol ganha muito. Engraçado, tem duas questões na vida. Tem uma turma que fala assim: eu não dou porque eu não tenho, porque eu ganho pouco. E outro fala assim: eu não ganho porque eu ganho muito, pastor. Se eu não dou porque eu ganho pouco, e eu não dou porque eu ganho muito, não tem igreja nenhuma aberta. Fecham-se todas as igrejas. Na verdade, você não dá, é porque você ainda não teve uma experiência de generosidade. O seu coração ainda não teve uma experiência de batismo do amor. Porque quem é batizado com o batismo do amor, além dele ser fiel dizimista, ele diz: Deus, o Senhor pode contar comigo, eu quero ofertar para o Senhor com toda a alegria do meu coração. Você quer ouvir um milagre de Deus que aconteceu recentemente? Você quer ouvir? Nesta área? Quantos querem ouvir? Diga amém.
Então fica de pé, por favor, para você descansar um pouquinho. Em nome de Jesus. Estou encerrando. Diga comigo assim: o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Derrama em mim, Senhor, a tua prosperidade. Lembra de mim, Senhor, no meio das tuas muitas misericórdias. E prospera a minha vida. Faça um milagre na minha vida, hoje à noite, em nome de Jesus.